gratidão reiterada ao pastor José Antônio Sobrinho, presidente desta igreja, com préstimo de que sua saúde seja prontamente restabelecida. Também louvar a Deus pela vida de todo o ministério aqui em Rondonópolis, na pessoa do pastor Josimar Macaúba, que é o vice-presidente, nos recebeu muito bem. Deus continue lhe abençoando. Agradecer a liderança da SEMADER, pastor Darcy Rodrigues, nos deu hospitalidade na sua casa hoje. Que momento especial foi aquele. Deus abençoe. Também, pastor Jairo Camilo, Deus abençoe, desde a última vez que estive aqui, sempre nos tratando com galhardia. Também o pastor Divino Carlos, Deus abençoe a toda a SEMADER, que está fazendo um trabalho extraordinário. Também, cantor Oséias de Paula, Deus abençoe, bom estar ouvindo Deus lhe usar. Cantora Angélica Azevedo e família, que bom conhecê-los, que alegria ter esse momento de comunhão. Ediede Luander é um amigo de tempo, Deus abençoe a este amado servo de Deus. Querida igreja, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande. E em momentos como este, desde amanhã, eu fico tentando fugir da palavra que veio ao meu coração, para pregar algo mais congressável, algo mais palatável, mas não consegui fugir da boa palavra que Deus me deu. Então, eu peço intercessão da igreja. Orem, ouçam, sejam hoje aqueles crentes bereanos que, ao ouvirem uma palavra, comparam-na com a Bíblia. E se o que o pregador está falando concorda com o que a Bíblia ensina, a gente dá glória a Deus, porque Deus é real. Louvar a Deus pela vida do deputado Tiago Silva, gentil, muito bom conversar com o senhor. Foi um momento muito bom para a minha vida, ver que tem crente fazendo lei. Enquanto tiver crente fazendo lei, nós estamos garantidos. Deus abençoe na sua pessoa aos vereadores, demais deputados. Deus continue usando vocês, tanto quanto usa-nos no púlpito. Vocês são usados nas casas legislativas. E é bom tê-los lá. Dá-nos um pouco mais de segurança. Deus abençoe. Vamos lá. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 59. Tome a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo das sagradas escrituras. João, Evangelho, capítulo de número 6, versículo 59, a seguir. Abra a sua Bíblia, mantenha aberto o seu coração, o Espírito Santo está nesse ambiente. João 6,59, aqueles que encontraram Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 6, versículo 59, por favor, digam amém. Amém. Jesus disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia:
Por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Tome assento, por gentileza. Me empreste os seus ouvidos, para que eu possa ministrar uma palavra que recebi do eterno Deus. Possivelmente, esta é uma das palavras mais sérias que já recebi de Deus para, com amor e temor, entregar à sua igreja. E neste 23º Congresso de Missões da CEMADER, eu quero pregá-los nesta noite, quero ministrar a santa palavra, subordinando-a a uma interrogação, a uma pergunta. E a pergunta é esta: será que estamos errados? Para esta noite, o tema da mensagem que Deus me deu obedece a esta temática. Será que estamos errados? O capítulo 6 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João, inicia-se com dois importantes eventos no ministério de Cristo. O primeiro, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus alimentaram uma multidão de milhares de pessoas. O segundo evento que temos aqui é Jesus, no dia seguinte, ou ao findar do dia, mandando seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. E enquanto eles estão em obediência ao Senhor, fazendo a travessia, se levanta no mar uma grande tempestade, causando medo, espanto, pavor. Mas à 4ª vigília da noite, vem Jesus andando sobre as águas. E quando chega perto deles, entra no barco, acalma o vento, repreende o mar e se faz bonança. E eles chegam do outro lado. Jesus é aquele que ainda acalma a tempestade. O salmista, no Salmo 107, verso 29 e 30, diz: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas, então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Me permita iniciar profetizando: Jesus vai acalmar a tempestade, porque o projeto dele é que você chegue do outro lado. Porém, no dia seguinte, quando a multidão vai em busca de Jesus, eles, ao verem a grandeza do que o Senhor fez, na manhã seguinte, vendo que só estava ali alguns barcos e Jesus não estava, dão a volta no mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, e vão em busca de Jesus. Quando chegam diante dele, o Senhor confronta a multidão com uma mensagem forte e contundente, que imediatamente gera reações por parte do povo. No versículo 27 de João 6, Jesus exorta: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual
o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus está fazendo uma contraposição das coisas terrenas com as coisas celestiais. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, diz: se esperarmos em Deus somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lembrem-se, no jardim do Éden, após pecar, o homem perdeu o acesso à árvore da vida, mas em Cristo nós temos a promessa de que novamente teremos acesso a essa árvore tão preciosa. No livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22, 14 reitera: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu creio, eu nunca fui no jardim do Éden, não tenho acesso à árvore da vida de lá, mas eu entrarei, você entrará na Jerusalém celestial, e nós teremos acesso à árvore da vida. Ora, na sequência, o povo vai questionar a Jesus sobre quais são as atitudes religiosas que se devem tomar para agradarem a Deus. João 6 e 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus então destaca a importância de crer nele como Filho de Deus. João 6 e 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A necessidade aqui não é só crer em Jesus, e sim crer nele como Messias, como único e suficiente Salvador, porque na visão daquele povo, Jesus era um profeta. Também esta era a visão de alguns discípulos. Era muito usado por Deus, mas não era o Messias, nem era o Filho de Deus. A gente vê isto no capítulo 6 de João, versículo 42. E dizia ao povo: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles olham para Jesus como um profeta, alguém muito usado por Deus, mas não veem ele como Messias, não veem ele como Filho de Deus e nem como Salvador. Ainda falando dos discípulos, também os discípulos tinham dificuldade. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. Esta era a visão que se tinha de Jesus. Perceba também que na última ceia, do capítulo 13 ao 17 do Evangelho de João, Jesus está com seus discípulos, e no versículo 6 do capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vós, se me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe é discípulo, está andando com Jesus. Quando Jesus declara-se, ele para e diz: mostra-nos o Pai. E a gente se contenta. Jesus vai repreender Filipe dizendo: estou andando há tanto tempo com você, você está andando há tanto tempo comigo, e ainda não entendeu que quem vê o Filho vê o Pai, e quem vê o Pai vê o Filho. Jesus está dizendo para Filipe: está andando há tanto tempo comigo e não me conhece, está andando há tanto tempo comigo e não sabe quem eu sou, está andando há tanto tempo comigo e não discerniu a minha presença, está andando há tanto tempo comigo e não sabe discernir a minha pessoa. Interessante, voltando para João 6, o texto mostra a seguir o povo pedindo que Jesus mostrasse a eles um sinal, para que então pudessem crer nele. Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Dentro da linguagem do hebraico do Antigo Testamento, há muitas palavras para sinal ou milagre. Eu vou destacar duas. Ot significa prova. Mofet significa milagre. O que o povo estava dizendo a Jesus é: prove que tu és o Filho de Deus, fazendo um milagre para que nós possamos ver. Vale lembrar que um dia atrás, esse mesmo povo viu Jesus pegar 5 pães, 2 peixes, alimentar uma multidão, e no dia seguinte já estão dizendo: mostra um sinal, faz um milagre novo, opera um milagre a mais. Isto nos mostra uma geração que não se importa com o que Jesus já fez, e está sempre querendo que ele faça uma coisa nova. É como se Jesus precisasse provar para o seu povo que ele é Deus. É como se Deus precisasse provar que ele é Deus. Mas eu gosto do que Jesus diz em Marcos, capítulo 8, versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Jesus, pedindo-lhe para o provarem um sinal. E Jesus, suspirando profundamente em si mesmo, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal nenhum. Está comigo por causa do milagre? Não farei milagre. Está comigo por causa do prodígio? Não farei prodígio. Está comigo porque eu acalmo o vento? Eu não sou só acalmador de vento. Quem quer andar com Jesus tem que andar com ele apesar do milagre, apesar do sinal, apesar do prodígio. Então, diante disto, Jesus vai revelar a incredulidade daqueles que o estavam ouvindo. Versículo 36. Não gosta de Bíblia, vai embora. Não gosta de Bíblia, vai comer churrasquinho. Não gosta de Bíblia, vai ver se alguém está lá na esquina. Vai ficar no culto hoje quem gosta de Bíblia, quem gosta de palavra, quem gosta de palavra. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Perceba as palavras do mestre: vocês já me ouviram, vocês já me viram, mas ainda não acreditam. Povo incrédulo. Incredulidade é uma artimanha do diabo para separar o homem de Deus. Lembrem-se, as pessoas têm dificuldade em crer que Jesus é quem ele é, porque se eu crer que Jesus é o que ele é, eu tenho necessariamente que mudar quem eu sou. Lembra do encontro de Jesus com Nicodemos, mestre dos judeus, autoridade em Israel? Quando ele chega para Jesus, a palavra que ele recebe é: necessário te é nascer de novo. No reino de Deus, não interessa quantos versículos você sabe de cor,
O que interessa é quanto eles mudaram a tua vida. Na palavra de Deus, o que vale é nascer de novo. Chega, chega deste evangelho Nutella, que a pessoa vem para a igreja fumando e continua fumando e alguém diz está tudo bem. Chega desse evangelho Nutella, que a pessoa vem para a igreja pecando, continua pecando, até se batiza e alguém diz está tudo bem. Chega desse evangelho corrompido, que alguém diz, eu sou artista, se me quiser na igreja vai ter que ter palco para mim. Quer palco? Vai para o quinto dos infernos. Aqui não tem palco para ninguém. Você pode não gostar do que vai ouvir, mas Deus mandou eu pregar e eu sou homem o suficiente para pregar. Pastor, até hoje nós gostamos do Senhor, mas com esta palavra o Senhor não volta. Quem vive de convite é gráfica. Eu vivo de direção de Deus. Deus mandou, eu vou pregar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 diz, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos acabar com essa palhaçada de gente há 10 anos na igreja, com os mesmos pecados, com as mesmas porcarias. Está na hora de nascer de novo. Agora tem uma coisa: se nasceu de novo está em Cristo, se não nasceu de novo não está em Cristo. E deixa só eu te dar uma notícia: está dentro da igreja, não inventa ninguém de ir para o inferno. O que isenta de ir para o inferno é estar em Cristo. Nascer de novo é morrer para o pecado, para viver para Deus e em Deus. Quem está vivo para o pecado está morto para Deus. Vou repetir: quem está vivo para o pecado está morto para Deus. Quem vive pecando não conhece Deus. Eu venho para a igreja porque eu me sinto bem. Isso aqui não é spa. Eu gosto dos hinos. Isso aqui não é discoteca. Agora, quem está vivo para Deus tem que estar morto para o pecado. E não sou eu que digo, eu não tenho autoridade nenhuma aqui, eu só vou pela Bíblia. Romanos 6. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça aqui esta noite? Levante a sua mão, dê um brado de glória a Deus. A única maneira de viver essa dimensão de vida é crendo em Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tem crente dentro da igreja vivendo como se Deus não existisse. Porque se você cresce que Deus existe do jeito que a Bíblia diz, você não vivia no pecado que você está vivendo. Se você cresce que arrebatamento é real, você não vivia na ser vergonhice que você vive. Você não seria tão caloteiro como você é. Você não seria tão mentiroso como você é. Se você cresce que Deus é o que a Bíblia diz, você não viveria uma vida porca que você vive. Me arruma uma porta de saída para eu sair correndo. Eu tenho que acabar aqui e sumir. E vai ter crente querendo me bater. Mas não queira bater em mim não, bata em você mesmo. Porque eu só estou pregando porque você está fazendo. Porque se você não estivesse fazendo, eu não estava pregando.
Pastor, como é que o senhor se sente quando está uma igreja desse tamanho? Todo mundo olhando feio para o senhor. Eu me sinto olhando no espelho. E minha mãe me ensinou desde pequeno que cara feia é fome. Está com fome, depois você come um churrasquinho lá fora. Aprendi com o pastor Gilvan Rodrigues. Gostou, come muito. Não gostou, come pouco. Porém, estamos vivendo uma época em que muitos estão procurando contestar e distorcer os ensinos bíblicos, ao invés de obedecer. Paulo já falava desse povo, 2 Coríntios 4, 3 e 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Já parou para ver que tem igreja para todo gosto? Você quer ser tatuado, tem igreja para quem gosta de tatuagem. Você quer ser adúltero, tem igreja para quem gosta de viver no adultério. Obreiro rebela aqui, tem igreja ali que diz, não, vem para cá que eu até te consagro. Está predito na Bíblia. É? Hoje em dia está na moda aí, lá fora, o homem virar mulher e a mulher virar homem. Tem igreja para esse povo. E eles dizem que vão morar no céu. Só se for no da boca da onça. Mesmo assim, Jesus eleva a sua mensagem a uma dimensão ainda mais confrontadora. Pelo menos um intercedendo por mim tem. Pode ter muito querendo me bater hoje, mas tem um orando por mim. Glória a Jesus. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse. Então. Fica mensagem só de vez em quando, né, Oséias? Eu creio. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Jesus aqui está usando uma linguagem figurada, metafórica, simbólica, para se referir ao efeito benéfico de um alimento saudável para o organismo. A questão aqui não é literalmente comer carne e beber sangue de Jesus, mas sim ter com ele um relacionamento que vá além das tradições religiosas. A questão aqui é de aliança, é de compromisso com Cristo. Ser cristão é ter Cristo como um não. Ser cristão é ter Cristo como um ambiente religioso, não. Ser cristão é ter a vida na presença de Deus, como Ele sendo o centro da nossa vida. Gálatas 2:20, Paulo gritou, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estão pregando o evangelho da facilidade, o evangelho da ficando rico, o evangelho da prosperidade, o evangelho dos cultos gostosos. Estão esquecendo do que Paulo disse. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras, nem em sabedoria humana, porque nada propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus não me salvou porque multiplicou pão. Jesus não me salvou porque andou em cima de água. Jesus não me salvou porque fez água virar vinho. Jesus não me salvou porque fez cego enxergar. Jesus me salvou porque morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Colossenses 3. Eu pedi para o pastor me dar a hora que eu paro. Ele disse, fica à vontade. A vontade é perigoso.
Dá uma olhada para o seu irmão e diga assim: se você sair, dá uma olhada para ele, vamos, está com medo? Dá uma olhada para ele e diga assim: se você sair, eu vou pensar que a mensagem é todinha para você. Não, olha para ele, tenha coragem, olha para ele, diga: se você sair, eu vou pensar que Deus está falando tudinho com você. Com muito amor, mas agora aguenta. Aguenta até o final. Colossenses capítulo 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu tenho uma boa notícia para a igreja de Rondonópolis: o diabo está te procurando. E por que ele não te achou? Porque você está escondido com Cristo em Deus, O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando nós lemos a criação do homem em Gênesis 2, nós vemos que Deus o criou e no dia seguinte estava lá para falar com ele, e no dia seguinte o visitava na viração do dia. Deus não nos criou e nos abandonou. Deus criou e continua conosco. Jesus fez igual com a igreja. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu tenho uma boa notícia: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não é Deus de argumento, Deus é Deus de relacionamento. Entenda, pelo amor de Deus, o mandamento de Deus tem como propósito conduzir-nos ao relacionamento com Ele. Deuteronômio 10:12 diz: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus não quer você 3 vezes por semana. Deus não quer você 2 horas de culto. Deus quer você 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus não quer ser seu amuleto de fim de semana. Deus quer ser teu amigo de todo dia. Infelizmente, vou tirar esse tempo. Não me tenha por desrespeitoso, mano, que eu estou derretendo aqui. E aí eu vou embora amanhã para Mojimirim, chocolate derretido. Eu tenho que ir inteiro. Então, por favor, não me tenha por mal, não. Aleluia. Se eu aguentasse esse calor, eu ficava com esse trem. Aleluia. Mas com paletó, sem paletó, deixa o negrão pregar. Infelizmente, o povo de Israel perdeu a essência da vida com Deus e estavam na superficialidade de uma vida religiosa, baseada em rituais vazios e em tradições hipócritas. Deus não vai aceitar. Isaías 29:13 diz: porque o Senhor disse: porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Da boca para fora tudo bem, mas Deus não te olha da boca para fora. Deus conhece o nosso coração. Perceba que enquanto Jesus, isso aqui mexeu comigo, enquanto Jesus está dando a eles, está alimentando eles com pão e com peixe, eles estão dispostos a segui-lo. Tem pão, eu estou com Jesus. Tem peixe, eu estou com Jesus. Mas quando o Senhor os chama para um relacionamento mais profundo, quando Jesus os confronta a ter compromisso com Deus, a reação deles está no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, isto me chama a atenção, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro a este discurso, quem o poderá ouvir? É discípulo ouvindo Jesus pregar e dizendo palavra dura demais. Quem pode ouvir uma mensagem desta? E a saída que aqueles discípulos escolhem está no versículo 66.
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. É o povo do peixe e do pão, é o povo do oba-oba, é o povo da mensagem da autoajuda, é o povo que gosta de mensagem relaxante, com fundinho musical, mas quando chama para o compromisso, chama para a aliança, vai para a igreja da parede preta. Quando chama para o compromisso, chama para a aliança, vai para a igreja do blá blá blá, do teteté. Desculpa, meus irmãos, em nossos dias nós vemos acontecer da mesma forma que aconteceu no capítulo 6 de João. Muitos que frequentam a igreja e até são membros do corpo de Cristo, gostam dos louvores que tocam a alma, amam as bênçãos que recebem de Deus, satisfazem-se com a mensagem do amor de Deus, porém quando são confrontados com o evangelho da verdade, da santificação, da mudança de vida, logo se decepcionam, se escandalizam, dizem que a mensagem está dura demais e acabam se afastando de Jesus e da igreja. A pergunta que eu faço hoje é esta: será que estamos errados em pregar a verdade? Será que estamos errados em falar o evangelho? Será que devemos parar de pregar contra pecado, contra a falta de compromisso com Deus? Me desculpa, mas o púlpito da igreja evangélica brasileira foi invadido por mensagens de autoajuda, e o que Deus quer é a ajuda do alto, por um evangelho mais centrado na necessidade do homem do que no compromisso com Deus. Cultos que, ao invés de levar as pessoas ao arrependimento, funcionam como agências de entretenimento. Estamos numa época em que templos se parecem mais com boates mundanas do que com casa de adoração. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz um alerta. Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não use a liberdade para dar ocasião à carne. O Deus da casa é santo, a casa de Deus é santa. O princípio aqui é este: ser cristão é ser verdadeiramente livre. Porém, o cristão autêntico não usa da sua liberdade para satisfazer suas vontades carnais e pecaminosas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos acabar com essa conversa fiada que estão dizendo para a juventude: pode ir na boate, você não vai se contaminar. Tem jeito de entrar no chiqueiro e não ficar com cheiro de porco. Deixa de bobagem, meu irmão. Deus não está mandando a gente se misturar. Eu gosto de Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19, Deus diz: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então eu te trarei, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para vocês, mas vocês não tornem para eles. Eu não tenho que ser mundano para ganhar o mundo, eu tenho que ser santo para que eles vejam a luz de Deus em nós. Estou sentindo um temor de Deus tão grande. Estou sentindo uma responsabilidade tão grande. Elai Ostel e de Micalavorg também me chama a atenção o versículo 59. O fato de Jesus estar dentro de uma sinagoga, onde o que deveria predominar é o conhecimento de Deus e de sua palavra. João 6,59, Jesus disse essas coisas na sinagoga, em Cafarnaum. Mas olhe para o texto da Bíblia. A Bíblia não fica sem testemunho. 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Cristo? A justiça de Deus, o juízo de Deus começa por nós. Tem muita gente enganado com o evangelho. Não, tem que flexibilizar. Meu avô, mineiro de Ervalha,
Não conhecia muito de Bíblia, mas de vida conhecia. E ele me ensinou: porteira aberta não segura rebanho. Tem pastor por aí deixando o povo fazer o que quer. Não, pelo menos eles estão aqui dentro. Estão aqui dentro, mas não estão salvos. Eu vou quietar. Queimando, idei, forogamanto, diquetel e jomanai. Fica claro que abandonar Jesus não é a solução. A verdadeira solução é se apegar a Cristo com amor e manter com Ele um relacionamento de compromisso e de obediência. Hebreus 2:3 pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Agora observe a firmeza e a convicção inabalável de Jesus. João 6,67. Jesus tinha, olhando pelos números do dia anterior, 5.000 pessoas, fora mulheres, fora crianças. E depois da mensagem para comer pão e peixe, tem 5.000 homens, fora mulheres, fora criança. Mas quando ele chama para compromisso, para comer carne, para comer sangue, fica só 12. Eu imagino Tomé, e aí é conjectura, para dar uma tranquilizada, né? Tem crente grudado no banco. Eu imagino Tomé olhando e dizendo: não acredito. Tiago e João dizendo: Senhor, quer que a gente manda fogo e mata tudo? Judas dá uma olhada e diz: a oferta vai ser pequena hoje. Jesus poderia recuar no discurso, dizer: volta, eu prego mais leve. Volta, eu amenizo a mensagem. Volta, eu dou pão e peixe de novo. Mas no versículo 67 ele diz: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Deus não vai mudar a mensagem porque ninguém quer obedecer. A mensagem continua a mesma, porque Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus, o que é que vai ser? A intenção de Jesus não é que seus discípulos o abandonem, mas que fiquem ao seu lado, com a motivação e com a convicção certa. Me ajuda a pregar. Tem muita gente olhando feio para mim de uma vez só. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: se quer ficar, tem que ser do jeito dele. Se quer ficar, tem que ser do jeito dele. Se quer ficar, tem que ser do jeito de Jesus. Se quer ficar, tem que ser com compromisso. Se quer ficar, tem que ser com aliança. Se quer ficar, tem que ser em santidade. Se quer ficar, tem que ser buscando a presença dele. Se quer ficar, tem que voltar a orar. Se quer ficar, tem que voltar a jejuar. Emachoremagas. No ensino do apóstolo Paulo sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11:28 está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra examinar aqui é do grego dokimazo. Dokimazo era um termo usado pelo ourives para verificar se uma peça era joia verdadeira ou bijuteria falsa. Seu cristianismo é joia verdadeira ou bijuteria falsa? Quando chegamos a esse entendimento de que o apóstolo Paulo está dizendo, percebemos que o momento em que nós nos apresentamos diante de Deus, precisamos examinar a nossa vida cristã para ver se ela é verdadeira ou falsa, se estamos firmados na verdade ou somente cultivando uma aparência cristã sem essência de Cristo. Um dos maiores teólogos da nossa época, Chesterton, diz:
Toda geração é salva por um pequeno grupo de homens que decidiram não ser atuais. Pastor Luiz Antônio da Luz dizia: é o João do passo trocado. Está todo mundo andando na conveniência, ele está na contramão dizendo: estou olhando para Jesus, estou olhando para Jesus. É uma geração que precisa decidir se posicionar. Pastores que já estão procurando um jeito de homossexualismo não ser tão grave. Não é que é grave, é pecado. Ei, pastores que estão procurando um jeito de amaziado se batizar. Meu irmão, não põe remendo velho, não põe remendo novo em odre velho, vai rasgar e vai quebrar tudo. Não adianta a gente aprovar aqui e no céu a pessoa não entrar. A porta continua estreita, o caminho continua apertado. Diante de tudo, temos a extraordinária resposta de Pedro. João 6,68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está dizendo para Jesus: se eu quisesse peixe, continuava pescando com meu barco. Se eu quisesse pão, eu ganhava dinheiro e comprava. Não estou contigo por causa do peixe, não estou contigo por causa do pão. Eu estou aqui porque eu sei que tu tens palavra de vida eterna. Meu negócio é eu estou sentindo a graça de Deus fluindo dentro do meu coração. Salmo 18, verso 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todo que nele confia. Salmo 119, 93 diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por meio deles preservas a minha vida. Eu estou aqui porque tem palavra de vida eterna. Eu estou aqui porque eu sei que Jesus é o Salvador. Eu estou aqui porque eu creio em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio, eu creio, eu creio. Quem crê? Quem crê, joga essa mão para cima, dá um grito de glória. Eu creio em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu creio que ele nasceu em Belém. Eu creio que ele viveu em Nazaré. Eu creio que João Batista batizou ele, e no dia do batismo o céu abriu, o Espírito desceu, e a voz de Deus bradou. Eu creio que ele andou fazendo bem. Eu creio que ele curou Bartimeu. Eu creio que ele curou a mulher do fluxo de sangue. Eu creio que ele ressuscitou a filha de Jairo. Eu creio que ele ressuscitou Lázaro. Eu creio que ele ressuscitou, aleluia, o filho da viúva de Naim. Eu creio na palavra que ele pregou. Mas eu também creio que Pôncio Pilatos lavou a mão, e quando Pilatos lavou a mão, desceram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, bateram nele com azorrague, deixaram ele uma noite toda enfermando. Na manhã do dia seguinte, fizeram ele subir 600 metros carregando uma cruz, e no alto do Gólgota, no alto do Calvário, ele foi pregado no madeiro, prego nos pés, prego nas mãos, e a cruz foi levantada. Eu creio que perto das 3 da tarde ele gritou: está consumado, está consumado, está consumado, está consumado. Eu creio que José de Arimateia tinha uma sepultura nova ao pé do Monte das Oliveiras, e ele foi colocado lá. Passou a sexta, passou o sábado, mas na madrugada de domingo, a Bíblia diz que o anjo veio, rolou a pedra, e ele saiu, ele saiu. Alguém vai em Jerusalém, chega na sepultura, lá tem uma placa: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Eu creio, eu creio, eu creio. Nós não estamos errados.
Nós não estamos errados em pregar a verdade. Nós não estamos errados em pregar o evangelho. Sabe por quê? Eu creio na promessa que ele fez. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não estou vivendo com Cristo para morar na terra. Eu estou vivendo com Cristo porque eu creio no céu. Eu creio no céu. Eu creio no céu. Deixa eu ouvir a igreja adorando. Segure a mão de alguém e diga: nós não estamos errados. Segura a mão de alguém, segura, pastor, a mão do teu companheiro e diga: nós não estamos errados. A nossa mensagem não agrada o mundo, mas agrada a Deus. A gente prega a verdade. O mundo está vivendo na mentira e está sendo escravizado. A igreja vai pregando a verdade, mas a verdade liberta. A verdade liberta. Fique de pé comigo. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele barachou me canta lá. Ele coma na ganjori me canta. Há igrejas no Brasil hoje que, se eu pregar uma mensagem como esta, eu tenho que sair escoltado do templo. Mas Rondonópolis é diferente. Rondonópolis é diferente. Aqui a verdade ainda é respeitada. Aqui a Bíblia ainda é respeitada. Aqui o Espírito Santo ainda tem liberdade. Aqui os carnais têm que ouvir e os espirituais vão adorando. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. É a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não estou aqui só pelo pão, eu não estou aqui só pelo peixe. Eu quero carne, eu quero sangue, eu quero compromisso, eu quero aliança, eu quero Deus na minha vida. Adore a Ele. Adore a Ele. Tive tanto temor de pregar essa mensagem hoje à noite. Tive tanto temor das críticas. Ela bara chore candalava chore mandalai. Mas eu estou no meio de uma igreja viva, onde o Espírito Santo tem liberdade. Satanás está querendo nos intimidar, para a gente mudar a mensagem, para a gente mudar o jeito. Você perdeu, Satanás, você perdeu. A igreja de Rondonópolis ainda é o tipo de igreja que grita: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Adore a Ele, crente de verdade. Remando que me deremando canal a de coma na fam de que teu e de coma na fai lebara coma na candele chora bacanda la sé lebando come ne prande que toia catawa de que menecho. Jesus está falando comigo. Eu vou começar a encher Ângelo. Eu vou começar a encher Ângelo. Eu vou encher obreiro. Eu vou encher irmã. Eu vou encher jovem. Deixa comigo. Agora é comigo. Deus acabou de falar comigo. Você teve coragem de me obedecer e pregar a palavra que eu te mandei. Agora eu te dou um sinal do céu. Onde tiver um que é meu, eu vou encher do meu espírito. Agora a glória vai tomar a casa. A glória vai tomar a casa. A glória vai tomar a casa. Tebiri calamandore me candala chore me calavacé. Ora bacandele coma na chere be coma na rai. Ora bacandele coma na chora bacandala sé. Ora bacandele chora bacandala sé bebeca. Na Assembleia de Deus, ninguém vai proibir língua estranha. Na Assembleia de Deus, ninguém vai proibir profetizar. Na Assembleia de Deus, crente vai ter visão, vai ter revelação, vai falar em profecia. Sai da frente, Satanás. A igreja continua
continua caminhando. Sai da frente, Satanás. Nós vamos chegar no céu. Emanou show me the flow. Demanuki blefacobre de quechou managacé. Decamando do que prove na raçória. De la baracome na céu e de calabra fácia. Bibi que nobre, calabanchono, boconarra. Divi que Antori me rala céu e de camanória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado. Vestes brancas, cabeça ungida, espada na mão. Ninguém vai deter a marcha da igreja missionária. Eu não sei se tem. Eu não vi apresentar. Mas para mim seria um sinal de Deus muito grande se alguém se entregasse ou voltasse para Jesus agora. Eu não sei se nós somos todos crentes, mas se tiver uma alma para Jesus, venha ao altar. Você é um sinal de Deus para esse culto. Quem sabe alguém afastado do evangelho. Eu preguei a verdade com amor. Vem à frente, volta para Jesus hoje. Uma pessoa, onde está você? Eu não sei se tem, a impressão que eu tenho é que é 100% crente. Não tem problema, mas se tiver uma vida para Jesus aqui, sai do teu lugar agora. Você sabe que Deus está falando contigo. Você sabe o quanto Deus te ama. Você sabe que Deus não te engana. Você sabe que Deus tem uma aliança. Onde está você? Você que precisa voltar para Jesus hoje, venha. Eu tenho 1 minuto para te esperar. Te esperaria a noite toda, mas eu preciso estar em Cuiabá 00:30. Aleluia. Então tem que correr. Vamos, cadê você? Tem alguém para Jesus aqui? Não importa onde você esteja, na galeria, onde tiver. Se você estiver aqui e o coração estiver aberto, vem agora. Vem agora. Eu já vou orar. Eu não sei se tem, eu não ouvi apresentar, mas eu estou insistindo, estou fazendo apelo. Aleluia. Aleluia. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Tem alguém para voltar para Jesus aqui hoje? Tem alguém para se consertar no altar de Deus? Hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia. Hoje é o dia. O céu está abertinho para a tua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém? Eu vou insistir. Eu tenho 30 segundos. Vem, vem. Você sabe como é que está a tua vida. Você sabe do que você precisa. Rompa esse corredor e vem. É com você que o Espírito Santo está falando. É a tua vida que é preciosa. Satanás não vai roubar a tua vida. Satanás não vai destruir você. Eu estou aqui lutando. Eu estou aqui pelejando. Eu estou aqui na brecha. Venha hoje. Te conserta hoje. Muda de vida hoje. Ainda dá tempo. Depois que a trombeta soar, não dá mais tempo. Depois que Jesus arrebatar a igreja, não dá mais tempo. Mas hoje ainda dá tempo. Corre para o altar. É no altar que está o perdão. É no altar que está a misericórdia. É no altar que tem salvação. Vem comer do pão. Vem comer do peixe. Mas vem comer da carne. Vem comer do sangue. Onde está uma vida para Jesus? Acabou de chegar a primeira. Acabou de chegar. A segunda está vindo. A segunda está vindo. A porta da salvação está aberta. Pastor, esse tipo de mensagem não funciona. O que não funciona é essa melecada que estão fazendo. Bíblia funciona. Bíblia funciona. Onde está a terceira vida preciosa? Uma adoradora se dobrou também. Onde está a terceira vida? É Midique Frobe Calabaia. Nós vamos orar. Cadê você? O Espírito Santo te achou essa noite. Cadê você? Eu já ia orar, o Espírito Santo falando comigo. Insiste mais um pouco. Insiste mais um pouco. Eu estou insistindo por causa de você. Por causa do amor que Deus tem pela tua alma. Eu preciso parar. Eu preciso sair logo. Eu preciso sair correndo desse culto hoje. E não é porque vocês estão bravos comigo, não. É que eu tenho horário para chegar em Cuiabá mesmo. Mas Deus está falando comigo e insiste. Cadê você?
Tem alguém aqui que Deus está chamando para o altar? Já chamou duas. A adoradora também veio. Está faltando você. Está faltando você. Eu sou de um tempo que quando uma pessoa se entregava a Jesus, a igreja fazia festa. Ela é barachorecandarabaia. Cadê você? Vem, eu estou lutando pela tua vida. Vem depressa, vem depressa, vem depressa. Está vindo um esquadrão de criança ali. Olha Jesus fazendo. Olha Jesus fazendo. Olha o nível que Jesus está trabalhando. Ela é barachodequemanagassou. Ela é mandecamanchora macandeleforgue calabacai. Quando o Espírito Santo convence criança, é porque a glória de Deus está na casa. Chegaram 3 no altar de Deus. Cadê você? Cadê você? Seja simples como estas crianças e venha para o altar de Deus agora. Venha para o altar de Deus nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu queria ter tempo para chamar a irmã Angélica. Eu queria ter tempo para chamar o pastor Oséias. Que esse culto virou uma festa. Estenda as mãos para cá, igreja. Ainda dá tempo de você chegar, meu amado. Ainda dá tempo de você chegar, minha prezada. Abra o coração e venha. Lemanda gachora bacalavassi anderebas, tu me canta labaia. Ore comigo, noiva do Cordeiro, igreja amada, igreja que ainda tem apetite para a palavra de Deus. Ore comigo, santa. Eleba chore me canta, labagai de canta labachoria. Querido e amado Deus, tua palavra foi pregada e como o poder da palavra é grande, estas vidas preciosas foram atraídas para o teu altar. A obra é feita, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, mas pelo poder do sangue de Jesus, perdoa os pecados, purifica as vestes. Espírito Santo, que a tua morada seja poderosa na vida de cada um deles. Alabande como a de calabaia, que seus nomes estejam no livro da vida e do Cordeiro, no livro da vida e do Cordeiro, que eles sintam a alegria da salvação, a alegria da salvação. Dá-lhes esse gozo, dá-lhes esse prazer, esse novo nascimento, esse renovo de aliança. Deus, eu estou feliz esta noite, porque o céu se manifestou na igreja. Exalto o teu nome, Pai, glorifico o teu nome, Pai. É a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém receba estas pessoas. Eu preciso dar um brado com essa igreja. O nosso brado hoje, mas eu quero ouvir Rondonópolis em peso bradar. A Bíblia é a verdade e nós não estamos errados. Isso é resposta de Deus para muita gente. Você que está aí na internet, milhares de pessoas na internet, a Bíblia é a verdade, nós não estamos errados. Rondonópolis, no 23º Congresso de Missões, vai bradar isto e eu saio do microfone exatamente agora. Mão direita lá em cima, igreja amada. Eu vou contar até 3 só para marcar tempo. E quando eu disser 3, nós vamos bradar. A Bíblia é a verdade e nós não estamos errados. Vamos declarar isto. O nosso brado hoje é: a Bíblia é a verdade e nós não estamos errados. 1, a igreja vai romper as trevas. 2, o Espírito Santo trará renovo sobrenatural. Agora é hora de bradar. Vamos lá? 3.